Por gentileza, todo respeito e temor à palavra de Deus. Amém? Não atenda, não confira as mensagens. É um tempo só para ouvir o Senhor. Quando a gente ora, quem fala com Deus? A gente. Quando a gente canta, quem fala com Deus? A gente. Mas quando a gente ouve a sua palavra, Ele fala com a gente. Quanto mais respeito você tiver pela palavra, mais Ele fala com você. Alguns perguntam assim: pastor, como é que eu faço para ter esse entendimento, essa intimidade assim com a palavra? Respeite a palavra. A palavra é viva, não é morta. Ela vem até você. Respeite a palavra. Quer ser uma pessoa que passa a palavra com eficácia? Respeite a palavra. Os antigos hebreus, se eles viessem da rua e eles fossem manusear a escritura, eles tomavam um banho. Se eles saíssem e voltassem 5 vezes, 5 banhos eles tomavam. Não estou falando que você tem que fazer isso assim fisicamente, mas a intenção deles é que eles estavam manuseando algo muito sério. Amém, irmãos? Então, toda a seriedade da palavra, porque ela é poderosa, irmãos. Só estou aqui vivo perto de você, diante de vocês, por causa da palavra de Deus. Senão já estaria morto há muito tempo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, nós estamos estudando esse livro, já estamos no capítulo 11. Eu fico 2 cultos em um capítulo. Esse é o nosso combinado, né? Ficar 2 cultos em um capítulo. Isso porque estamos correndo muito ainda, né? Amém? Capítulo 11. Nós já vimos que do capítulo 1 até o capítulo 4 era divisão na igreja. Então, aí o Senhor fala sobre nossa chamada no capítulo 1, no capítulo 2 sobre a essência da mensagem do cristão, no capítulo 2 ele fala do edifício, no capítulo número 5 ele vai falar sobre a imoralidade dentro da igreja, já vimos isso, no capítulo 6 as contendas dentro da igreja, no capítulo 7 o casamento e a sexualidade dentro da igreja, no capítulo 8 a 10 a liberdade cristã dentro da igreja. E aqui nesse capítulo 11 a questão da autoridade, da ordem dentro da igreja. Autoridade e a ordem dentro da igreja. Como é que é a ordem? A questão de ordeira, de ser ordeiro, de ser organizado na igreja. Como é que é a ordem? Como é que é a autoridade dentro da igreja? É isso que nós estamos vendo no capítulo 11. E isso vai continuar no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14. Amém? Tudo bem? Esse é o tema. E aí nós separamos esse capítulo 11 em 2 partes. Primeira parte é a questão das mulheres e do véu. Tá bom? Já vimos essa parte, a questão das mulheres, a liberdade que elas tinham. E elas tinham. Mas ela precisava resolver uma questão do véu que elas usavam. E a segunda parte é a questão da ceia. E da ceia com relação, não a ceia, porque a ceia de ceiar, aquele versículo 23 vai ficar no dia da Santa Ceia. A gente faz aqui. Mas a questão das divisões ali na hora da ceia, o que acontecia antes da ceia. Amém? Então 2 partes. A questão das mulheres e o véu que elas deveriam usar. E até do versículo 14 para frente nós temos a ceia. A confusão que tinha antes da ceia. Tudo bem? Amém até aqui? Vamos ler de novo o texto então? Vamos ler de novo o texto. Versículo 12, porque o versículo 1 faz parte do capítulo 10. Versículo 2. De fato eu vos louvo, eu elogio vocês, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Isso vai aparecer no versículo 3, isso vai aparecer de novo no capítulo 15, versículo 1. A tradição. A tradição, ela mostra a fé viva de pessoas que já morreram. E o tradicionalista é a fé morta de pessoas vivas. Então o que nós somos? Nós respeitamos as tradições ou queremos ser os tradicionalistas? O que nós queremos? Nós queremos a tradição, que é a fé viva de pessoas que já morreram. Paulo, João, Tiago. Então ele fala que
o povo de Corinto respeita as tradições, a fé viva que eles receberam dos patriarcas, dos profetas e tudo mais. Amém? Isso vai aparecer no versículo de 13 e no capítulo 15 também. Verso 3: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se usar o véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelos compridos? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, de manto. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Vou parar por aqui para a gente fazer os comentários já ditos e prosseguir um pouco mais. Amém? Então, irmãos, já aprendemos sobre o véu. O que Paulo está mandando fazer? Usar o véu. Diga: Paulo está mandando usar o véu. Diga isso mais alto, irmãs. Paulo está mandando usar o véu. Isso tem que ficar muito claro. Agora, vírgula, exclamação, reticência, tudo que você quiser. Por que nós não usamos, pastor? Por que nós não usamos, pastor? Deveríamos usar? Não. Ué, pastor, estamos contra a Bíblia? Não. Não estamos contra a Bíblia. De maneira nenhuma, ainda mais eu que respeito muito esse livro. Qual é a ideia aqui então? Pelo começo você vê qual é o discernimento do Paulo. Olha o discernimento do Paulo aí. Aí no versículo número 3: quero entretanto que vocês saibam o seguinte: Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, e Deus, cabeça de Cristo. Então, Paulo não está se apegando aqui a uma questão cultural, uma questão física, uma questão de objetos. Não, Paulo ele vai mandar usar o véu, mas o que ele tem em mente é outra coisa. Ordem, porque nosso Deus é um Deus ordeiro. Ordem e autoridade, é isso que está aqui em questão. Então Paulo fala assim: Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, e Deus de Cristo. Por que ele deixou Deus por final? Por que ele deixou na ordem? Porque ele não falou assim: Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, homem, cabeça da mulher, e assim vai? Por que ele não fez isso? Já expliquei e vou repetir, porque isso aqui é fundamental para o discernimento e a interpretação do texto. Porque isso aqui alguém vai aparecer para te perguntar. Então quem saiba você possa responder. Quem sabe, né? Então aqui é uma questão de autoridade, de ordem. É para usar? É para usar. Mas é por causa de uma coisa de ordem. Porque vem cá, Jesus é inferior a Deus? Diga para mim, irmãos. Jesus é inferior a Deus? Lógico que não. Jesus Cristo não é. Ele diz: eu e o Pai somos um. Tem uma outra vez que fala assim, ó: eu entrego a minha vida e eu tenho o poder de tomá-la de volta. E outra vez ele fala assim: meu Pai vai me ressuscitar. E outra vez em Efésios ele fala assim: o Espírito Santo me ressuscitou. Ele fala: eu tenho o poder de ressuscitar a mim mesmo. Ele e o Pai é igual. É assim, ó: Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Deus se refere ao poder dele com relação à sabedoria, é o poder dele com relação à presença, é o poder dele com relação à autoridade. Ele é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Não são três deuses, é um Deus só, uma mesma autoridade, o mesmo poder. É a competência dele. Ele é Deus. Por isso, e aqui é o seguinte, aqui não fala Pai, Filho e Espírito Santo, aqui fala assim, ó: Cristo, cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Deus, diga Deus. Tá vendo? Não é o Pai,
Isso aqui é muito importante. Eu queria que vocês discernissem isso aqui. Se ele falasse o pai, aí o Jesus era menor que o pai. Mas ele fala assim: Deus, a Trindade tem um conselho, a Trindade se relaciona. Por exemplo, a gente se pergunta, sabe por que Deus é amor, gente? Deus é amor porque Ele tem amor, ou porque a essência dele é amor? Aonde é que nós vemos o amor na Trindade? No relacionamento. Amor não é uma coisa que Deus pega e vai para você assim, não. Amor acontece. A Bíblia não fala que Deus é ódio, que Deus é ira. Ela fala que Ele é amor. É o que une a Trindade. Para quem ama tem maior e menor? Para quem ama tem maior e menor? Tem, irmãos? Para quem ama não. Para quem ama o amor ágape não. Tem para esse amor humano aí fora. O amor sacrificial, o amor ágape não. Para quem ama não tem. Então ele fala assim, ó: Cristo, cabeça do homem. Homem, cabeça da mulher. Deus, cabeça de Cristo. Ele está pegando Cristo, o Deus que se esvaziou, gente. Cristo é o ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido, aquele que foi separado e oferecido para nós. Esse Deus Filho que se esvaziou. Então, por concordância da Trindade, irmãos, por concordância, por um conselho, o Espírito é que convence, o Filho é o que morre por nós, é o que nos salva. Deus envia o Filho morre por nós, o Espírito aplica o que o Filho fez em nós. Sem o Espírito Santo, nada do que Jesus fez chega para você, irmão. Está me ouvindo, querido? Sem o Espírito Santo, nada do que o Senhor Jesus fez é aplicado em nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que aplica tudo que Jesus fez em nós. Lembra de João 1,12 que faz parte do nosso discipulado? Lembra? Mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus. Jesus, quando se esvazia, Ele é Cristo. É o ungido, o oferecido, o prometido para nós. É o ungido desde a eternidade para nós. Esse é o conselho da Trindade. Então eles se organizam. Existe uma ordem na Trindade. Existe uma organização na Trindade. Então Cristo, cabeça do homem, e o homem, cabeça da mulher, e Deus, cabeça de Cristo. Eles se organizaram. Então o que o Paulo vai dizer, presta atenção daqui para frente, é uma questão de ordem, de organização e de autoridade. Não é que a mulher manda no homem ou o homem manda na mulher. Amém? Até aqui? Então assim, imagina você lá nesse tempo aqui. Imagina você lá na igreja de Corinto. Você andando pela rua sem cobrir o cabelo. Você era vista como prostituta. Você queria essa bagunça na sua vida? Quer uma bagunça dessa? Você quer essa bagunça? Imagina só você, irmã, caminhando lá na rua de Corinto. Aí chega alguém assim: quanto é? Quanto que é a dormida junto aí? E aí, como é que vocês se sentiriam? Tá vendo? É uma questão de ordem. Paulo não quer bagunça. Ele não quer. Já é normal que lá eles usem isso. Todos eles, não é só o povo crente não, irmão. Até as mulheres gregas que não usassem, que soltassem os cabelos, porque tinha as prostitutas de cabelo raspado, que eram as prostitutas cultuais. E tinha aquelas que eram rebeldes mesmo, que eram infiéis mesmo, e que andavam de cabelão. Não eram prostitutas cultuais, eram prostitutas que ganhavam para aquilo. As prostitutas cultuais não ganhavam dinheiro para se relacionar. As prostitutas profissionais ganhavam. Então se você, irmã, caminhasse por lá, você receberia um convite. Qual era a outra forma de uma mulher andar sem véu? Alguém morreu na sua casa. Ou uma perda, seu filho morreu, sua esposa morreu. Então quando alguém olhava para a mulher assim, sabia que a mulher está de luto. Está de luto. É lógico que tinha outras marcas para saber se era luto ou se era prostituta. Então é uma questão de ordem. Quem está me ouvindo ainda? Ordem. Então Paulo começa com a Trindade. Se na Trindade existe ordem, por que aí embaixo, terrenos, terráqueos, por que vocês também não têm ordem? Então, irmã, mulheres de Corinto, como é que é a cultura aí?
Aí, ó, aqui é o seguinte, quem usa cabelo solto assim é prostituta, tá? Então não usa, ué! E aí hoje fica o povo da congregação, por aí afora, falando um monte de coisa, e você fica voando, não entende nada. Uma mulher, gente, nobre, uma mulher honrada, uma mulher de família, não reclamou sobre isso. Agora, há um outro ponto aqui. Estava nesse tempo, estava havendo um movimento que eu já falei, o movimento contra o véu. Suspende o véu. Havia lá passeata, carreata, PT, PMDB, PSDB. Abaixa o véu, abaixa o véu, abaixa o véu. Havia em Roma, já havia. Você quer saber como as mulheres já estavam? Eu vou mostrar algo para você que você nunca viu também. Presta atenção aqui. Uma outra informação para você. Que agora você vai ler a Bíblia diferente também. Presta atenção. Pronto? Lembra quando Maria veio aos pés de Jesus? Lembra? Para ouvir o que ele ensinava? Lembra disso não? Quem lembra? Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. A Marta recebeu, Jesus entrou, sentou. A Marta foi fazer o chá e a Maria fez o quê? Quedava-se aos seus pés para ouvir o quê? Os ensinos, sim ou não? Lembra desse texto? Sim ou não? Lembra dessa passagem? E aí a Marta ficou legalzinha? Ela achou legal aquilo? Ela ficou o quê? Brava, zangada, não ficou? Ficou ou não ficou zangada? Ficou zangadona. O que ela disse? O que ela falou? Ela ficou brava, não ficou? Aí ela falou assim: Jesus, você não está vendo não? Está vendo que a minha irmã me deixa servir sozinha? Está vendo a sua irmã aos teus pés não? Aquilo é uma zanga, irmão. A Marta ficou horrorizada. Por quê que ela ficou horrorizada? Aí a gente prega isso aí na adoração, é lindo, maravilhoso. Preguei várias vezes aqui. Mas tem um outro ensino cultural ali. Todo mestre hebreu, quando se assentava em algum lugar, ele estava dando um sinal para os seus alunos. Quando um mestre hebreu chegava e se assentava, quem se aproximava dele? Os seus discípulos. Se você ler na Bíblia com atenção, você vai ver que sempre que Jesus se assentava, aí você vai ler, e aproximava-se os discípulos. Mas não as discípulas. As mulheres não podiam. As mulheres não podiam, irmãos. Irmãs, essa era a hora de você dar um glória bem forte, viu, irmãos? Era a hora de você chorar igual uma doida agora aí, viu? Porque sabe que o Aristóteles falava? Que a mulher não tinha alma. Por isso a mulher não podia praticar religião. Porque mulher, o Aristóteles que você ama, né? Você gosta, né? Freud, Aristóteles, Platão. Tá entendendo, irmão? As mulheres não podiam se sentar aos pés de nenhum mestre. Mas Jesus deixava. Jesus deixava, irmãs. Aleluias! Se não fosse ele, minha irmã Maria, minha irmã Pedrita, até hoje estava lá fora esperando o culto acabar. Irmãs, ninguém, olha, era para os homens ter inveja, porque ninguém fez por você o que Jesus fez. Irmãs, as mulheres não podiam. Então já havia um movimento de libertação no meio das mulheres. Quando apareceu Jesus, irmãos, falando com a mulherada, recebendo oferta da mulherada. Quando apareceu, irmãos, por que você acha que a Maria Madalena quer falar com Jesus? É só porque ele cura, irmãos. Por que você acha que uma mulher como aquela mulher seguiu Jesus assim? Irmãos e irmãs, já havia um movimento. Quando aparece Jesus, que aí dá espaço, né? Dá asa, né? Não é? Dá asa pra mulherada, aí isso que é o quê? Aí virou o que você hoje, tem mais mulher aqui do que homem. Tem mais mulher aqui do que homem. Olha que a nossa igreja é bem meia-meia, meu. Aqui é bem, mas tem lugar por aí que você vai pregar, meu irmão, que pra achar um homem é difícil, viu? Tá entendendo? Então o Paulo quer dizer que, voltando aqui, só informação para você. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte:
sejam ordeiras. É só um véu na cabeça. Por que você vai correr risco? É questão de um véu na cabeça. Não tem nada demais. Você está entendendo então essa questão da ordem no culto, da autoridade? Havia uma cultura local. A cultura era: uma mulher com véu é que ela respeita o marido. É lógico que todo hábito é mal aproveitado. É lógico que os homens, com o passar do tempo, começaram a se aproveitar daquilo. A princípio, o véu é a proteção. Ninguém mexe com essa mulher, ninguém mexe com ela. Irmãos, hoje não está muito diferente. Vocês, homens, se passar uma mulher comportadinha perto de você, direitinha, caminhando direitinho, qual é o seu procedimento? E passar uma outra toda doida, com roupa de banho, no meio da rua lá, lingerie ali, transparente. Vai falar que você não olha, irmão. Me perdoa, mas eu olho, irmão. Tá percebendo? Passa a mulher, acaba aquela mulher, aquela para assim, perto de mim lá, com roupa de intimidade. Passa lá, meu Deus. Na época era uma loucura, irmãos, na época. Então, você entendeu como é que é? Então o que o Paulo está falando assim: sejam ordeiras, vá devagar com isso. Vocês querem liberdade? Vocês terão. E aqui na frente ele fala. Então eu falei para vocês aqui, eu já falei para vocês, né? Vou só repetir os tópicos para a gente ir para frente, tá ok? Então eu falei que tem a questão da autoridade, da ordem. Falei isso até agora. Tem a questão do relato da criação, né? Que a mulher não foi o homem não foi feito da mulher, a mulher que foi feita do homem, sim ou não? É isso que a Escritura diz. Então existe uma questão de autoridade, não de autoritarismo, diga autoridade, tá bom? Então há um relato. Então Paulo dá alguns argumentos. O primeiro é a questão da ordem na Trindade. Ele começa com a Trindade. Segundo, a questão do relato da criação. A terceira, uma questão de origem. Quem veio de quem? Tá vendo, mulher? Quem veio de quem? Só que aí, no versículo 11 e 12, Paulo, para que os homens não se sintam os tais, no versículo 11 e 12, Paulo muda tudo. Ele vem falando assim: olha, o homem primeiro, você veio dele, ele foi posto como cabeça, não sei o que, né? Mas quando chega no versículo de número 11 e 12, acabou tudo, irmãos. Olha o versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Ou seja, são iguais. Amém, irmãos? Está percebendo? Igual Pai, Filho e Espírito, são iguais. Está vendo? Ele pegou a Trindade como exemplo. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Ele pega a Trindade, são iguais. Por conselho, por ordem, eles resolveram uma Trindade, que o Pai aparece primeiro, que o Filho depois e que o Espírito depois. Por exemplo, o Espírito Santo não está no céu, o Espírito Santo está aqui. Desde que Jesus morreu, ele falou assim: ó, quando eu morrer, quando eu ressuscitar, eu vou enviar o outro. Quem é o outro, irmãos? Diga para mim, irmãos, quem é o outro? O Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo fará uma obra na humanidade. Desde então o Espírito Santo está aqui. Eu já ensino isso faz tempo. O Espírito Santo está aqui. O Pai deu a sua lei que o representava, o Pai deu seu Filho, o Pai agora deu o Espírito Santo. Jesus ficou conosco 33 anos, o Espírito Santo está conosco há 2000 e poucos anos. No Antigo Testamento, nenhum deles andava tão próximo de nós, tinha a lei apenas. O Filho veio, o Espírito veio, é o Espírito que nos ensina. Eles são iguais, mas por ordem, eles resolveram entre si que o Pai é o originador de tudo. Eles decidiram, é a origem de tudo. Eles decidiram entre si. Mesma coisa que com relação, depois que Paulo fala assim, depois que ele fala: olha, não foi o homem que veio da mulher, foi a mulher que veio do homem. Olha, o homem foi posto como cabeça, o homem é a autoridade. Depois que ele fala isso, ele arremata no versículo 11, tirando essa impressão, homens, de que a gente manda. Isso não é verdade, que a gente manda a mulher. Nós não mandamos nas nossas mulheres. Quando você lê Efésios com cuidado, olha o que Paulo fala em Efésios: a mulher seja submissa
Não ouvi? A mulher seja submissa a... Mas tá ruim demais, tá com medo de errar, né? Pode errar, erra aí, irmão. Erra aí, queridos. A mulher seja submissa a... Eu acho que eu ouvi um próprio marido aí. Não é o marido, é próprio. Então a mulher só é submissa ao marido dela. Pegou ou não? Pegou ou não? A mulher seja submissa ao seu próprio marido. Então a irmã Alana ali, esposa do irmão Afonso aqui, não tem que ser submissa a mim. Não me deve nenhuma submissão. Respeito sim, eu com ela, ela comigo, mas submissão não. Amém? E outra coisa é, a palavra submissão nunca significou escrava. Diga submissão. Diga de novo, submissão. Você está debaixo de uma missão. Submissão. Submissão não é escravo, é submissão. Deus deu uma missão para o homem, não deu? Para a mulher também. Então a mulher tem uma submissão. Deus deu a missão para o homem, e essa mulher recebeu a mesma missão do homem. É submissão. Ela não tem a missão dela. Não é que o homem tem a missão, mas tem a missão. Não. Deus deu a missão para o homem. E agora a mulher também é contemplada com a missão. É a do marido, que Deus deu para o homem. E isso é submissão. Nunca foi escravidão. Amém? Tudo bem até aqui? Então aqui no versículo 11 ele fala: todavia nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém o homem da mulher, a origem da mulher é o homem, assim também nem o homem nasce aqui sem mulher. Tem alguém aqui que nasceu sem mulher? Alguém que veio do ET? Apareceu assim, do Ellermeyer? Você entrou no laboratório químico, o cientista maluco fez lá umas misturinhas químicas e você apareceu? É isso, irmão? Foi assim, irmão? Você veio de alguma mulher. Só o Adão que não veio. Mas você veio. Então somos iguais. Então Paulo pega a trindade para falar de ordem e de autoridade. Entendeu? Autoridade. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui, queridos? Então uma questão de interdependência. E aí a questão dos anjos, né, que eu falei para vocês, né? Aí tá aí o versículo de número, cadê o anjo ali? Versículo de número, me ajuda aí, gente. 10. Portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Aí eu falei para vocês o que significa isso aqui, né? Aí eu li para vocês Efésios capítulo 3, versículo 10, né? Eu li para vocês, né? Capítulo 3, versículo 10 de Efésios, né? Vamos ler de novo lá, 3, 10 de Efésios. Eu vou para outra parte. 3, 10, porque o que tem a ver os anjos com isso aqui? Falei sobre a questão do Enoque, dos filhos de Deus, das filhas dos homens, que é uma teoria boba, né? Mas o que interessa aqui, o 3, 10 de Efésios. Por que ela deveria usar véu? Por causa dos anjos. O que os anjos têm a ver com isso aí? Por que Paulo socou o anjo ali, né? Estava tão bem até agora, não estava? Aí Paulo, soca o anjo no meio da nossa conversa. Estava tão fácil falar, tão fácil explicar. Aí Paulo, por causa dos anjos. O que é isso, né? Meu Deus do céu, o que tem a ver o anjo com isso aqui? É porque os anjos estão na igreja o tempo todo. Os anjos aprendem na igreja. Olha só o capítulo 3 de Efésios e o versículo 10. Para que pela igreja, pela quem? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, pela o quê? Pela igreja. Olha só, é pela a igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Então como é que as múltiplas sabedorias de Deus é conhecida? Através de quem? Hein? Fala para mim, irmão. Como é que vai ser conhecida as várias facetas da sabedoria de Deus? Através da igreja. É a igreja. A igreja é que transmite a sabedoria de Deus. Não a sabedoria, a múltipla, a variedade de sabedoria de Deus. É na igreja. E quem está na igreja está aí, ó.
Olha o versículo 10, finalzinho. Conhecida agora dos principados e potestades. Aí quando eu falei isso aqui semana passada, alguns vão para o pastor, vieram conversar comigo, é bom para falar, para depois de esclarecer. Pastor, mas potestades e principados não são demônios? Não. Não, irmãos. A palavra principados e potestades quer dizer poder, autoridade. Entendeu? Um poder, uma autoridade. Esse poder e a autoridade pode ser de demônios, pode ser de anjos, pode ser de ministros. Por exemplo, o nosso atual presidente agora, o Temer lá, ele é um principado, uma autoridade. Pegaram isso aqui? Então não é demônio, mas é algo dado a demônios, a anjos, a arcanjos, a querubins. A palavra principado e poder e potestade não são demônios, mas seres investidos de poder. Amém? Pegou isso aqui? Principados e potestades são seres que foram investidos de poder, de autoridade. Então agora olha aqui. Então veja aqui. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. É pela igreja que a múltipla forma de sabedoria de Deus é conhecida. Para quem? Para os anjos, para os arcanjos, para os querubins, para os serafins. Eles aprendem, gente, na igreja. Amém. Aí você fala assim, mas pastor, quem somos nós? Nada. Mas Deus não escolheu as coisas nulas do mundo para envergonhar as que são. Não é assim que Deus trabalha? Deus não pega o menor para envergonhar o maior. Deus não pega as coisas que não são para envergonhar aquelas que são. Não é assim que Deus opera? Não é assim que Ele faz sempre? Que você morre para viver, e se quiser viver, morre? Que o menor será o maior e o menor será o menor. Não é assim que Deus faz? Onde foi que nós não entendemos? Então isso daqui é que os anjos aprendem aqui. Já leram aquele texto de Pedro que fala que os anjos inquiriram a respeito da salvação, que eles não entendiam. Os anjos não entendem como é que Deus aguenta a gente. Não entende. Como é que Deus aguenta esse povo aí? Então, mas pastor, mas e aí o véu? Tem que usar véu? Então o véu sem véu? Não, irmãos. Lembra-se que o alvo do Paulo é autoridade e ordem. O que foi que os anjos fizeram quando apareceu lá em Isaías capítulo 6? Quando eles viram a glória de Deus, quando Isaías viu a glória, os anjos viram a glória, o que foi que os anjos fizeram com uma das asas? Cobriam o rosto. Quer dizer o que? Submissão. Entenderam? Cobrir o rosto é submissão, respeito, humildade. Não sou capaz de olhar para o Senhor, é isso. Amém, irmãos? Então a questão aqui não é o véu em si, mas o que o véu naquele tempo representava. Então quando o anjo estava ali, era comum naquele lugar que as mulheres mostrassem que era obediente, responsável, ordeira. Amém, irmãos? Então os anjos estão aqui aprendendo. Os anjos não têm seres mais ordeiros do que anjo. E uma outra coisa, irmãos. Então essa é a questão dos anjos, tá bom? Porque os anjos estão na igreja, eles estão vendo, e eles veem isso, falam, que bagunça é isso daqui? Que bagunça é isso daqui? Um senta, outro levanta, outro fala, outro pia, outro atende telefone. Que bagunça é isso aqui? É questão de ordem, de autoridade, de respeito. Os anjos estão aqui aprendendo. Amém? Tudo bem? Até mesmo, aí ele falando do versículo 13 ao 15, ele vai falar sobre uma convenção natural. Na natureza, há diferença entre o macho e a fêmea? Lógico que há. Eles são iguais em potencial, homem e mulher. Mas há diferença, não há diferença? Hã? Há diferença entre uma mulher, gente? Hã? Você gostaria de casar por engano? Com um homem pensando que era mulher? Você gostaria? É porque tem algumas coisinhas nela que é diferente, não tem? Né? Você não gostaria de despir a sua mulher e ver outra coisa lá, gostaria? Sinto, me perdoe a baixeza, mas é assim que você vai entender mesmo. Casei com a mulher, vamos despir agora. Ixi, nossa, Deus. Pegaram, irmão. Entendeu, irmão? Por favor, não fala isso pra ninguém não, que eu falei aqui não. Me ajude aí, tá bom, irmão? É pra gente entender a coisa de Deus. Amém, irmão? Amém, irmão? Tá claro isso? É ordem. É uma questão de ordem, autoridade. Ele começa com a trindade.
como é que nós devemos viver. Na natureza, o leão é igual a leoa? É igualzinho? Um coelhinho macho é igual a uma coelhinha fêmea, irmão? Você não conhece, mas os peixes conhecem a diferença entre eles. Há um menor, um maior. No meio dos cães, os cachorros machos são iguais aos cachorros fêmeas da mesma raça? Na mesma raça são diferentes, irmão. A natureza já mostra isso. O véu, gente, hoje em dia é perceptível, embora tenha as roupas unissex, né? Mas é perceptível a diferença. Naquele tempo, como é que era a roupa da mulher? Sabe me dizer? E a do homem? Todos vocês, se for fazer um manequim com roupa de mulher lá da época de Jesus, você vai colocar um véu nela, um lenço na cabeça dela. Todos vocês vão colocar um véu na cabeça da mulher. Aquele chale, pode nem cobrir, mas aquele... Era diferente de uma mulher naquele tempo, não tinha, porque a roupa era um lençolzão, né, irmão? Era um lençolzão amarrado pelo meio, né? Assim que eram as roupas, irmãos. Então a própria natureza já revela isso. Amém? Então o véu, queridos, Paulo falou assim, usa o véu. Para o quê? Para não haver desordem, bagunça, falta de percepção, para que não haja desordem, bagunça no meio da igreja, porque o alvo ali é a ordem. E aí eu encerro lendo com vocês o versículo 17. Volta para Coríntios lá, por favor. Volta para Coríntios. Eu encerro lendo o versículo 17 com vocês. 11 e 17. Então lá no versículo de número 2, ele falou, eu vos louvo, não foi? Vira a página para o versículo 2 aí, olha só. De fato eu vos louvo. Eu louvo vocês, porque vocês lembram das tradições. Vocês lembram das tradições. Mas no versículo 17, olha o que ele fala. Nisto, porém, que vos prescrevo, não... Diga para mim, irmão, não... Estou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Não vou elogiar vocês agora. Então, primeiro Paulo elogia aquele povo, porque eles guardavam as tradições. As mulheres sabiam como é que a mulher devia se comportar, o homem sabia como devia se comportar, porque existem papéis. Tem papéis que são papéis para mulher, papéis para homens. É ou não é? Então Paulo fala assim, eu louvo vocês, eu elogio vocês, porque vocês guardam as tradições. Mas agora no verso 17, ele fala assim, nisto não vos louvo, não elogio vocês. E por quê? Por que eu não elogio vocês? Porquanto vocês se ajuntam, não para o melhor, mas para o pior. Então ele vai trazer alguns argumentos aqui de por que ele não elogia. Porque sempre que eles se reúnem, é para eles mesmos. Pior o que é? Eles mesmos. Pensando neles mesmos, é para o pior. Por quê? Verso 18. Porque antes de tudo estou informado que há divisões entre vós. Quando vocês se reúnem, vocês não se unem. Porque às vezes nós podemos estar aqui reunidos. Olhe para mim aqui, olhe para cá. Nós podemos estar reunidos sem estar unidos. Eles se reuniam, mas não se uniam. Paulo fala assim, vocês se reúnem para o pior, não é para o melhor. Porque como é que a gente se reúne para o melhor? É quando Deus é o alvo, quando é cristocêntrico, quando é teocêntrico, quando Deus está no centro da nossa vida. Isso é para o melhor. Mas quando a gente se reúne para nós, é bênção para mim, é comida para mim, é carro para mim, é tudo para mim, é boa palavra para mim, isso é para o pior. E como é que Paulo vai ilustrar isso? Verso 19, como é que ele ilustra isso? Que eles se reúnem, mas não se unem. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, verso 19, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comerdes cada um antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há gente que se embriague. Tem gente que passa fome e tem gente que se embriaga de comer. Não tendes porventura casas para comer e beber, ou menosprezais a igreja? Olhe para mim que eu vou te ensinar isso aqui. Olhe para cá, por favor. Vocês quando se reúnem, não se unem. O que acontecia ali, irmãos? Havia um evento no meio da igreja primitiva, chamada a festa ágape. É o que acontecia em toda a igreja primitiva. Começou lá em Atos capítulo 6. Havia uma festa ágape. O que é a festa ágape?
Eles se reuniam, marcava tipo assim o culto assim, vamos supor, 8 horas da noite. Mas das 6 até as 8 eles iam jantar juntos. Os ricos traziam comidas. Os pobres, fazer o quê? Não traz nada. Então quem tinha condições, trazia um pernil, trazia um churrasco, trazia uma maionese, trazia uma comida. Mas os pobres não traziam. Com o passar do tempo, eles começaram a olhar isso, gente. E começou a falar: você não trouxe nada? Não vai comer. Até vocês aqui em século 21 odiaria isso, irmãos. Imagina você se reunir aqui, da banda de cá, reunir o irmão Afonso com a galera dele comendo um boi. E do lado de cá, a irmã Vânia tomando água. E com o olho grandão pro churrasco do Afonso. Irmãos, ainda mais a Vânia que adora o churrasco. Se quiser agradar a Vânia, leva pro churrasco, que a Vânia vai gostar. Amém, irmãos? Isso acontecia. A festa ágape era a festa do amor, aonde eles se reuniam para se alimentar. Então os mais ricos traziam. Com o passar do tempo começaram a medir isso. Começaram a medir. Quem não trazia não comia. Mas o cara que não trazia porque não conseguia, irmãos. Então o que eles faziam? Eles fizeram separação. Os que traziam já iam para um lugar separado para comer e não deixavam o outro. E sabe o que eles faziam mais? Eles comiam antes. Quando os pobres e necessitados chegavam, não tinha mais nada, nem osso. Entendendo, meu irmão? Então eles se reuniam. E depois, sabe o que eles faziam depois? Logo em seguida, eles iam tomar a ceia do Senhor. Aí é para a ceia mesmo. O pão e o cálice. Que ceia é essa, irmãos? Qual é a ceia maior? Qual que é a ceia melhor? Aquele que eu me compadeço do meu irmão? Ou aquele que eu oro, canto e falo, vai em paz, sem comer? Eu como sozinho, você não come não. Ô irmãos, é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está falando aqui. Porque ao verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há quem se embriague, que come demais, e não tendes porventura casas para comer, já que vocês não querem dar para ninguém, come em casa. Ou menosprezais a igreja de Deus? Olha só, ele chama a igreja um povo de Deus, a igreja de Deus, e envergonhais os que nada tendes, os mais pobres passam vergonha. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto nunca, certamente não vos louvo. Não vou elogiar vocês. Vocês obedecem à tradição, vocês obedecem à ordem, vocês seguem ordeiramente na questão do véu. Mas existe uma coisa que eu não elogio vocês. Vocês só pensam em vocês. Você não pensa no mais fraco. Você não ajuda o mais fraco. Não socorre o mais fraco. Vocês só pensam em vocês. Nisso eu não louvo vocês. É para o mal. É para o mal que vocês se reúnem. É para coisa ruim que vocês se reúnem. Não é para ceia. Vocês são snobs, são orgulhosos. Vocês se entregam aos excessos, se embriagam e desprezam a igreja de Deus. É para isso que vocês se reúnem. E isso é uma questão também de ordem. Perceberam? É uma questão de autoridade. Aí volta para a Trindade. A Trindade, gente, faz nascer o sol? Sim ou não? Sobre os bons? Sim ou não? E sobre os maus? O sol vem sobre os bons e os maus? Mas a Trindade não podia pegar o sol só para ela? A comida vem para os bons e para os maus? Sim. A cascavel também se alimenta? Mas Deus não poderia matar essa maldita? Não poderia matar a cascavel? Mas ele não mata. A natureza ensina para nós como é que Deus é. Se Deus faz as coisas virem sobre os bons e os não bons, gente, os justos e os injustos, por que essa igreja aqui não está fazendo isso? Pegaram, meu irmão, a lição aqui? Então é uma questão de ordem. Há uma desordem na igreja. Primeiro há uma desordem com relação ao véu. Algumas não querem usar. Depois há uma desordem com relação ao amor. Porque amor não é para quem merece, meu irmão. Amar quem merece não é amor, irmão. Está entendendo isso aqui, irmão? Se você ama quem merece, pode concluir, você não está amando. A gente ama
quem não merece. Ou independe. Não é para quem merece, irmãos. Então, tudo que Paulo quer falar aqui é a questão da ordem no culto, da autoridade no culto, de quem é quem no culto, das diferenças e igualdades. Somos todos iguais em Cristo, como está aí no versículo de número 11. No Senhor, todavia, não há ninguém de ninguém. Todo mundo depende de todo mundo. No Senhor nós somos iguais, mas há diferenças. As diferenças para o quê? Para que haja ordem. Amém, queridos? Então isso é o capítulo 11 de Coríntios. A ordem. Então quando alguém fala assim, mas lá em Corinto manda usar o véu, você fala assim, você usa véu e você é ordeira? É ordeiro? Você é organizada? Respeita a autoridade? Você obedece a autoridade? Não. É tudo que está falando aqui, gente. Quando você vê alguém que se insujeita contra a autoridade, não siga essa pessoa, porque você vai se dar mal. Cuidado, porque você pode se levantar. Lembra quando Miriam e Arão se levantou contra a autoridade de Moisés? Lembra disso? Eles ficaram leprosos. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, gente. Mas porque eles se levantaram contra Moisés, ficaram leprosos. Deus leva muito a sério a questão da autoridade. Então, Coríntios capítulo 11, centralmente falando, é ordem, organização, autoridade. A partir da trindade que nós vivemos, a trindade se esvazia. A trindade se esvazia. Deus está aqui, irmãos? Está. E como é que Ele está aqui? Liberado, irmãos? Não! Se Deus estiver aqui com todo o seu poder, você morre. Então Deus está aqui sob medida para a gente não morrer. Amém? Isso é amor, isso é misericórdia de Deus, irmãos. A trindade sempre está nos amando, bons e maus, gente certa e gente errada. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui, queridos? Então aprendemos capítulo 11. Então, que nós não nos reunimos para o pior, que nós não nos reunamos para o pior, não é? Que nós não nos reunamos e não nos unamos. Que nós estejamos reunidos, mas muito mais do que isso, unidos. Por isso, irmãos, não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso, irmão. Precisa de ajuda, fale com seu irmão. Pede um conselho. Comece pedindo oração. Se você veio para a nossa igreja estressado, amargurado com alguma coisa, por favor, desamargure. Comece a compartilhar conosco, com o irmão perto de você. Porque pelo menos eu ensino a igreja aqui assim, a orar um pelo outro, a ajudar um ao outro. Então você que veio decepcionado com pastores, é terrível. De repente comigo mesmo, de repente você se decepcionou comigo mesmo. Me perdoa, irmão, e vamos começar de novo. Vamos começar outra vez. Mas compartilhe. Vamos nos unir mais e mais. Somos uma família, irmãos. Se hoje a gente não mora junto, um dia nós moraremos. Se hoje a gente não mora junto, pode ter certeza que a gente está se preparando para morar juntinho, viu? Se hoje eu falo com você a cada 3 semanas, não vai ser assim não, irmão. Amém, queridos? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Feche seus olhos, por gentileza. Cubra sua cabeça. Nos unamos, irmãos. Não apenas nos reunamos, não. Não apenas reunião, mas união. Não apenas uma reunião, mas união. Abra o seu coração.